Hoje é terça-feira, 15 de outubro, dia de podcast do Grupo de Conjuntura. Estamos aqui, toda a equipe, aqui com a equipe reunida. E tivemos ontem a notícia dos agraciados com o Prêmio Nobel de Economia desse ano. Foi um trio que trabalha com economia relacionada a questões da pobreza e que recebeu o prêmio por sua abordagem experimental em relação à questão de como aliviar a pobreza no mundo. Foi um economista indiano, Banerjee, sua esposa também, que é Esther Duflo, ambos do MIT, e o Michael Kramer, de Harvard. Eu, por acaso, há 2 anos atrás, em 2017, eu estava no congresso da Associação Americana de Economia e a Esther Duflo fez uma palestra nesse encontro, né, que foi bastante interessante, né? O título da palestra era O Economista como um Encanador, plumber em inglês, né? Um nome estranho para a palestra. Na hora, o que ela quer dizer com isso? E ela começou contando uma história de um programa social no Marrocos, né, para reduzir a pobreza, cujo objetivo era distribuir água para a população, água encanada, né? Então investiram, acho que com recursos do Banco Mundial, não sei, mas investiram pesadamente num sistema de águas, né, de distribuição de água. E o que ficava faltando é que as pessoas fizessem a conexão, né, das suas casas, né, à rede pública de água. E ninguém fez. Então ficou aquele investimento enorme, virou um elefante branco. E aí eles resolveram dar crédito para as pessoas fazerem essa ligação, né, ligar a rede pública à sua casa. Deram crédito e ninguém pegou o crédito. E aí eles foram investigar por quê, por que acontecia isso, né? E depois de algum tempo descobriram então que as pessoas ou não tinham a informação ou iam buscar esse crédito, e aí era uma burocracia gigantesca, exigência de 1000 papéis, que como era uma população pobre, ninguém tinha esses papéis, evidentemente. Então a coisa não funcionava por conta de estava mal desenhado o programa nos seus detalhes. Não o projeto de engenharia, que isso estava perfeito, mas o programa, mas os seus detalhes. A ideia dela é que os detalhes são importantes. Nesse caso específico, resolvido fazendo com que as pessoas fossem às casas das pessoas e levassem uma proposta de financiamento simples, desburocratizada, etc. E a partir disso o programa virou um sucesso, né? Então essa coisa de desenhar os detalhes muitas vezes é muito mais importante do que um montante, né, do que o montante do gasto propriamente dito, né? Então essa coisa de desenhar os detalhes tem a ver não só com a eficácia do programa em si, mas também com o fato de mudar os incentivos, né, para evitar, por exemplo, não só que o programa não acabe, o dinheiro acabe não o programa, enfim, acabe não chegando ao beneficiário final, mas também para evitar a proliferação de fraudes, um problema que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, que em vários países da África e da Ásia também ocorreram exatamente por uma falta de um desenho adequado dos detalhes dos projetos. E isso, a argumentação dela era a seguinte, que o economista, ele, por estudar essa coisa dos incentivos, etc., das motivações, ele estaria aparelhado para fazer esse desenho desses programas, né? Então, eu acho que aí tem várias coisas importantes, né, que vão desde você tornar eficazes os programas, que são uma coisa bem mais importante, muitas vezes, que o volume do gasto propriamente dito, até fazer com que você desperdice dinheiro em programas ineficazes, em corrupção, etc., etc. Não? Um pouco no sentido que o Francisco Eduardo coloca, então,
Então a gente pode pensar esse combate à pobreza, no caso deles especificamente sobre pobreza, você pode pensar um conjunto de pequenas perguntas, não? Ou de pequenos problemas que podem ser resolvidos passo a passo, não? Que significa o bom desenho. Não? Esses problemas podem ser colocados a nível individual ou para pequenos grupos. O problema é como avaliar se o programa está funcionando ou não. Acho que uma espécie de inovação que eles têm, ou a nova experiência que eles trazem para a economia, eles usar aqueles processos de experimentação randomizados e controlados que a medicina está acostumada a fazer, especialmente quando lança um medicamento novo. Quando você lança um medicamento novo, você divide as pessoas que vai analisar em 2 grupos, de forma aleatória, não? Para evitar idiosincrasias, e para um você vai dar a solução e para outros não. Tá? O remédio novo ou não, e depois você vai analisar. Tá? Então você tem que ter controle, tem que ter esse lado aleatório. Acho que essa foi a grande inovação, tá? Porque aí você consegue consegue identificar mais claramente, avaliar mais claramente se aquele processo, se aquele medicamento funciona ou não, ou se aquela política social, ou educativa, ou de financiamento possa ter funcionado. Tá? Alguns resultados, não? Alguns resultados que, por exemplo, a gente pode colocar em várias áreas que eles discutem, não? Porque lembrem que pobreza para ele não é um problema geral, são pequenos problemas a serem solucionados, pequenos temas a serem tratados. Tá? Então, uma coisa que eles discutem, a saúde, um dos temas que eles discutem. Os pobres são extremamente sensíveis a preços. Então, a gratuidade para os produtos em saúde é importante. Qualquer preço, você desestimula a demanda fortemente disso. Tá? Então, e a outra coisa é que saúde preventiva é muito eficaz. Ou seja, os tratamentos se tornam muito baratos e eficazes. Então, alguns dos temas que eles trataram era ver qual era o efeito de algumas clínicas móveis que você tinha, clínicas que iam para bairros pobres ou para aldeias pobres, o efeito que eles tinham sobre a saúde, especialmente sobre a taxa de vacinação. E eles encontraram que... Tá? Outro tema importante era, por exemplo, era comum nos postos de saúde a ausência de funcionários, ou as faltas deles. Então, o controle da falta de funcionários, ou seja, fazer que, se você fosse lá no posto de saúde e encontrasse o funcionário e seja atendido, isso tinha um efeito muito eficaz sobre a saúde. Então, clínicas móveis, cuidar da presença dos funcionários, isso melhorava bastante a saúde. Outras áreas, por exemplo, educação. Eles viram que livros didáticos e refeições escolares gratuitas tinham pouco efeito no desempenho escolar. Ou seja, refeições gratuitas não têm grande efeito sobre o desempenho escolar. Agora, ajuda direcionada para alunos fracos, aqueles que têm pior desempenho, tem grandes efeitos. Então, formar tutores e fazer aulas de reforço com os alunos com pior desempenho é muito mais eficaz para o desempenho, para o aprendizado do aluno, que uma refeição barata ou gratuita. Outro exemplo que eles colocavam era, por exemplo, dividir alunos por desempenho, aqueles que eram com melhor desempenho e com pior desempenho. Quando você fazia essa divisão, melhorava o desempenho dos 2 grupos, tanto os alunos de melhor quanto de pior desempenho melhoravam seu desempenho. Tá? Então, outras áreas podem ser em financiamento, que Francisco Eduardo levantou. Por exemplo, pequenos agricultores ficam na mão de agiotas, frequentemente, e pagam taxas de juros altíssimas. Então, você podia dar um financiamento barato para eles. Então, financiamento barato para agricultores. Outro tema que os pequenos agricultores, os pequenos vendedores têm problemas é coordenação entre eles. Por exemplo, alguns agricultores vendiam sua produção em um dado momento,
Só que a compra de insumo para a safra seguinte era feita vários meses depois. Só que, como eles não tinham como poupar, porque não existia um mercado financeiro, uma bancarização importante, eles, quando chegava a hora da compra do fertilizante e outros insumos, não tinham recursos. Então, seria bom que eles comprassem os fertilizantes quando tinham o dinheiro, depois da venda da safra ou na venda imediata, e conseguissem estocar de alguma forma. Então, ajuda para estocar, ou ajuda para que os vendedores entregassem o fertilizante na data necessária, ajudavam a que funcionasse melhor a atividade. Tá? Então, aí as cooperativas funcionam, as cooperativas pequenos. Isso tudo que está sendo dito aqui me leva a pensar o seguinte, né? Às vezes, aqui no Brasil, eu vejo a discussão frequentemente sobre políticas sociais, está associada assim, ao volume de gasto. Quanto é que eu vou gastar em saúde? Até mesmo essa coisa de botar percentuais da receita ou do gasto que deve ser aplicado em determinada área. Você pega isso e põe na Constituição e aí vai descansar, parece que você resolveu o problema. Mas o principal não é isso, né? O principal são exatamente os desenhos das políticas. Isso aí pode até, eu acho, funcionar eventualmente até como um contra-incentivo, garantir o recurso e pronto, né? Quer dizer, toda essa questão da implementação, da avaliação, que é uma coisa fundamental das políticas, né? Que pode fazer toda a diferença. Em geral, a gente aqui pouco a gente vem desde os anos 90 com a ideia de que o grande critério de compromisso social dos governos é visto pela ótica de quanto gasta, e a gente vem desde os anos 90 com gastos, de um modo geral, crescendo muito acima do PIB, como se não houvesse restrição orçamentária alguma, e uma pobreza, uma indigência no que se refere a essa questão central desse economista que ganharam o Prêmio Nobel agora, que é a questão das metodologias de avaliação da eficácia das políticas, na verdade. E agora a gente está entrando num outro mundo onde, por uma restrição orçamentária evidente, incontornável, a questão da eficácia, que deveria estar presente desde sempre, agora vai se tornar crucial para as políticas sociais daqui para frente, quer dizer, torná-las mais eficientes com recursos mais limitados, né? Então... Mas esse método que eles estão propondo, muitas vezes não se aplica, não? Nem sempre a gente consegue, para algumas políticas sociais, fazer em grupos não randomizados, de forma aleatória, e fazer controles, porque... Dá placebo para um grupo e para o outro o medicamento. É difícil fazer isso em algumas políticas, não? Quando a gente pensa saúde familiar, o SUS, o Bolsa Família, o que não significa que existam outros métodos de avaliação. Claro. Eles ganharam o Nobel por usar um método de avaliação muito específico. Não significa que a proposta seja utilizar esse método de avaliação para todos tipos de política. Ou seja, para aquilo que eles tratavam, isso funcionava muito bem. Mais um exemplo assim, dos muitos que tem eles na literatura. Em África do Sul, tem um programa de transferência de recursos para crianças. E eles detectaram que quando o dinheiro era dado para os... E normalmente lá não são os pais que ficavam com as crianças, eram os avós e as avós. E eles detectaram que quando o dinheiro para as crianças, mulheres, não? Netas mulheres, era dado para os avós, ele não era bem aplicado e o dinheiro não era bem administrado. Mas quando ele era dado para as avós, elas cuidavam melhor dos recursos das netas, não? Sim. Por uma questão cultural. Tá? Então, existia uma grande eficácia se você dava o dinheiro para o avô ou para a avó, no sentido de como que ela chegava, não? O efeito que daria sobre o bem-estar da criança que estava querendo ser protegida. Então, essa é uma questão cultural, é um tema muito específico da África do Sul. Para isso eles fizeram os experimentos, não? Mas isso não dá para generalizar, isso valeu para aquele contexto. Então. De todo modo, Lixa, essa questão da economia experimental que esse pessoal está, quer dizer, a metodologia deles na verdade, é até uma das razões pelas quais eles receberam o Nobel, né?
Isso também é algo que vem sendo desenvolvido na chamada economia comportamental, né? Que parte exatamente de fazer experimentos para ver, controlados, para ver como as pessoas se comportam no seu processo decisório, como elas tomam decisão. Que nem sempre é aquela decisão totalmente racional, que tradicionalmente se atribuía. E que já gerou 3 prêmios Nobel, né? A economia comportamental, né? O Kahneman, o Schiller, né? e o Thaler. Agora. Então, quer dizer, isso aí digamos assim, são novos caminhos para a economia, porque até algum tempo atrás se supunha que a economia, você no máximo tinha os chamados experimentos naturais. Aconteceu um determinado evento, então você vai lá e vê quais foram suas consequências. Mas essa ideia de fazer experimentos controlados, com muitas ciências, é uma coisa que vem, que é um caminho muito, digamos assim, em termos históricos, recente. Agora, de qualquer forma, econômica, né? esses experimentos têm custo, assim. Ou seja, você precisa, vai avaliar um projeto dessa natureza e você tem que controlar 60 mil pessoas num grupo, 60 mil pessoas no outro grupo durante um certo tempo. Tá? Então, vai ter um custo, não? Porque tem que ter os avaliadores, tem que fazer as análises, e tem um custo de implementação dos programas, não? Ou seja, a avaliação é importante, mas também tem que ser bem desenhada, porque elas têm custos também. A própria avaliação em si mesma. Mas pelo que a gente está vendo, o custo-benefício acho que mais do que compensa. Né? E a única maneira que você tem de garantir a eficácia do sistema e da política, porque senão... Porque esse ponto que a gente vê na educação, que o exemplo que eu dei, não? Ou seja, refeição gratuita não melhora o desempenho, mas aulas adicionais, não? Aulas suplementares para alunos com desempenho baixo é importante, não? Então você tem que ter tutores treinados para isso, para ajudar a extra-classe os alunos. Então, se você tem que tomar decisões, como o Caio levantou, com recursos escassos, o que você faz? Treina o tutor ou faz o refeitório? Quer dizer, tem esses dois lados. Primeiro, saber aonde aplicar, e segundo, essa coisa do desperdício também é muito importante. Isso, eu sempre me lembro do tal projeto, programa que a gente tem aqui, daquele auxílio ao pescador artesanal no período em que ele não pode trabalhar, né? Quer dizer, a gente tinha esse programa atendendo defesa do pescador, atendendo 1 milhão de pessoas, e existiam só 250 mil pescadores artesanais no Brasil. Quer dizer, 3/4 eram fraudes. Quer dizer, se você tem recursos escassos, você está aplicando 3/4 dos seus recursos para algo que não tem nada a ver com o seu objetivo fim, realmente é um desperdício monumental. Então tem esse outro lado também da eficácia do programa, que não é só você fazer aquilo que funciona, mas também você levar os recursos para a população que efetivamente precisa ser atendida. Né? Alguns programas são muito bem sucedidos, não? Bolsa Família, o SUS, são programas, não, que tem uma relação custo-benefício, mas que tem que ser avaliados também. Tem que ser avaliado, porque Bolsa Família principalmente, o SUS também. Para ter um melhor desenho Claro, deles. porque você tem casos onde se compra um aparelho de mamografia e ele fica encostado no corredor porque não tem aos montes. Então isso é um caso de desperdício total de recursos. É que nem no nosso caso o Bolsa Família versus o abono salarial. O Bolsa Família é um programa muito bem focado, atende de fato, a maior parte dos recursos se destina de fato aos mais pobres, ao contrário mas do abono salarial. Mas ele tinha que estar vinculado à ideia original, de colocar o filho na escola, né? E o critério de criar uma saída daquilo. A longo prazo. Aí a avaliação seria importante para isso, pelo menos o destino. Enfim, um prêmio Nobel dado por uma tendência aqui de pesquisa e na área econômica, que é muito bem-vinda
e que traz aqui, acho que, lições para o Brasil também, né? É isso aí. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.